Capítulo 10 Ferguson explica. Já se tentou muitas vezes, começou o doutor, subir e descer à vontade, sem perder gás ou lastro do balão. Um aeronauta francês, Meunier, procurou conseguir isto comprimindo o ar em recinto fechado. Um belga, o Dr. Van Eck, chegou a desenvolver, por meio de asas e palhetas, força vertical, que seria suficiente na maioria dos casos. Os resultados práticos obtidos por esses meios foram insignificantes. Resolvi então atacar a questão mais diretamente. De início, suprimo completamente o lastro, a não ser para casos de força maior, como a ruptura do meu aparelho, ou a necessidade de erguer-se repentinamente para evitar obstáculos imprevistos. Os meios que emprego para ascensão ou descida consistem unicamente em dilatar ou comprimir, por temperaturas diversas, o gás contido no interior do aeróstato. E aqui está como obtenho este resultado. Naturalmente viram subir com a barquinha do balão várias caixas cuja utilidade desconhecem. Estas caixas são 5. A primeira contém 112 litros de água, a qual adiciona algumas gotas de ácido sulfúrico para aumentar sua condutibilidade e a decomponham por meio de fartapilha de Bunsen. A água, como sabem, compõe-se de 2 volumes de gás hidrogênio e 1 de gás oxigênio. Este último, sob a ação da pilha, vai, pelo seu polo positivo, a uma segunda caixa. Uma terceira, colocada sobre esta, e com o dobro de capacidade, recebe o hidrogênio que chega pelo polo negativo. 2 torneiras, uma das quais com o dobro de abertura da outra, fazem essas 2 caixas comunicarem-se com uma quarta, chamada caixa de mistura. Aí, realmente, misturam-se os 2 gases resultantes da decomposição da água. A capacidade dessa caixa de mistura é de aproximadamente 1,5 metro quadrados. Na parte superior desta caixa fica um tubo de platina, munido de torneira. A esta altura, já devem ter compreendido, meus senhores. O aparelho que acabo de descrever não passa de maçarico de gás oxidrogênio, cujo calor é mais que o do fogo das forjas. Passarei, assim, à segunda parte do aparelho. Da parte inferior do balão, que é hermeticamente fechado, saem 2 tubos, separados por pequeno intervalo. Um parte das camadas superiores do gás hidrogênio, outro, das camadas inferiores. Esses tubos são providos, em pequenos intervalos, de fortes articulações de borracha, que lhes permitem sustentar-se às oscilações do aeróstato. Ambos descem até a barquinha e desaparecem em caixa de ferro cilíndrica que se chama caixa de calor. Ela é fechada nas 2 extremidades por 2 fortes discos do mesmo metal. O tubo que parte da região inferior do balão penetra nessa caixa cilíndrica pelo disco de baixo, tomando então a forma de serpentina helicoidal cujos aros superpostos ocupam quase toda a altura da caixa. Antes de sair, a serpentina penetra em pequeno cone, cuja base côncava, em forma de abóbada esférica, é voltada para baixo. E pelo vértice desse cone que sai o segundo tubo que se comunica, como já disse, com as camadas superiores do balão. A abóbada esférica do pequeno cone é de platina, a fim de não se fundir sob a ação do maçarico. Este é instalado ao fundo da caixa de ferro, no centro da serpentina helicoidal, e a extremidade de sua chama vai tocar de leve aquela abóbada. Os senhores sabem o que é um aquecedor destinado a aquecer as habitações. Sabem como funcionam. O ar da habitação é forçado a passar pelos tubos, sendo depois devolvido com temperatura mais elevada. Ora, o que acabo de descrever não é mais que um aquecedor. Se não, vejamos. Uma vez aceso o aquecedor, o hidrogênio da serpentina e do cone côncavo esquenta-se e sobe rapidamente pelo tubo que o conduz às regiões superiores do aeróstato. Produz-se o vácuo na parte de baixo, que atrai o gás das regiões inferiores, que se aquece, por sua vez, e é constantemente substituído. Assim se estabelece nos tubos e na serpentina corrente extremamente rápida de gás, que sai do balão e a ele retorna, aquecendo-se sem cessar. Ora, o gás aumenta de 267 avós de seu volume por grau de calor, portanto, se forçar a temperatura de 10 graus centígrados, o hidrogênio do aeróstato dilatará de 10 vezes 267 avós ou de, aproximadamente, 62 metros cúbicos, deslocando, portanto, 6 metros cúbicos de ar a mais, o que aumentará a sua força ascensional de 72,5 kg. Isso é o mesmo que jogar fora o mesmo peso em lastro.
Se eu aumentar a temperatura de 100 graus centígrados, o gás se dilatará de 100 vezes. Deslocará a 620 metros cúbicos a mais e sua força ascensional será acrescida de 726 quilos. Como veem, posso facilmente obter consideráveis quebras de equilíbrio. O volume do aeróstato foi calculado de maneira, estando ocupado pela metade, deslocar peso de ar exatamente igual ao do envoltório de gás hidrogênio e da barquinha carregada de viajantes e todos os acessórios. A esse ponto de enchimento, o balão está em perfeito equilíbrio no ar e não sobe nem desce. Para efetuar a ascensão, levo o gás a uma temperatura superior à temperatura ambiente por meio do meu aquecedor ou maçarico. Por esse excesso de calor, ele obtém tensão mais forte e enche mais o balão, que sobe tanto quanto for a dilatação do hidrogênio. A descida se processa, naturalmente, moderando o calor do maçarico e deixando a temperatura diminuir. Assim, a ascensão será em geral muito mais rápida que a descida. Aliás, essa é uma circunstância até bem vantajosa. Não tenho nenhum interesse em descer rapidamente, sim, subir, quando precisar evitar algum obstáculo. Os perigos estão embaixo e não lá em cima. Além disso, como já disse, tenho certa quantidade de lastro que permitirá subir ainda mais depressa, caso se torne necessário. Minha válvula, situada no polo superior do balão, não é mais que válvula de segurança. O balão conserva sempre a mesma carga de hidrogênio. As variações de temperatura que produzo nesse centro de gás encerrado provêm apenas de todos os movimentos de subida e descida. Agora, um pormenor prático. A combustão do hidrogênio e do oxigênio na ponta do maçarico produz unicamente o vapor d'água. Assim sendo, provi a parte inferior da caixa cilíndrica de ferro de tubo de desligamento com válvula, que funciona a menos de 2 atmosferas de pressão. Em consequência, já que ela branda essa pressão, o vapor se escapa dela própria. 112 litros de água decompostos em seus elementos constitutivos dão 90 kg e 700 gramas de oxigênio e 11 kg e 400 gramas de hidrogênio. Isso representa, na tensão atmosférica, 70 metros cúbicos do primeiro e 140 metros cúbicos do segundo, perfazendo o total de 210 metros cúbicos de mistura. Ora, a torneira do meu maçarico, quando totalmente aberta, despende 1 metro cúbico por hora, com um chama pelo menos 6 vezes mais forte que a das grandes lanternas de iluminação. Portanto, em média, para conservar minha altura pouco considerável, não terei de queimar mais de 1/3 de metro cúbico por hora. Meus 112 litros de água representam, assim, para mim, 630 horas de navegação aérea, ou um pouco mais de 26 dias. Pois bem, como posso descer à vontade e renovar a provisão de água pelo caminho, minha viagem poderá ter duração indefinida. Aí está meu segredo. É simples, e como tudo que é simples, não pode deixar de dar resultados. A dilatação e a contração do gás do aeróstato são um meio que descobri, que não exige nem asas embaraçosas, nem motor mecânico. Apenas aquecedor para produzir minhas mudanças de temperatura e tubo para ativá-lo, o que não é nem incômodo nem pesado. Creio dessa forma ter conseguido reunir todas as condições de sucesso. O Dr. Ferguson assim terminou seu discurso, sendo vivamente aplaudido. Não existia objeção que lhe pudesse ser feita. Tudo fora previsto e resolvido. Entretanto, disse o comandante, isso pode ser perigoso. Não importa, respondeu o doutor com simplicidade, desde que seja praticável.